Novas informações sobre a ordem do PCC para matar Rony Lessa, acusado de ser o assassino de Marielle Franco. A ordem teria chegado via e-mail para o Sindicato dos Funcionários do Sistema Penitenciário de São Paulo. Dionísio Freitas tem informações. Isso, viu, Bate? Os próprios policiais penais falam que a situação está tensa desde a chegada do Rony Lessa, desde a 1h40 da tarde de ontem. O clima é de instabilidade, de um certo alvoroço por parte dos detentos. Ele terminou indo para P1, a unidade da penitenciária em Tremembé, que termina misturando e tendo, na sua maioria, os integrantes da facção criminosa. Ele poderia ter ido para a P2, que é aquela que ficou conhecida como a unidade que recebe os artistas, as pessoas famosas, só que ele terminou caindo exatamente dentro do local onde existe aí esse domínio. E logo depois que ele entra, como eu te disse ontem, chegam as cartas, as pipas, o nome escrito no chão e a ameaça. Os policiais estão, claro, muito tensos com relação a tudo isso, principalmente para garantir a segurança desse preso, que ainda pode trazer muita informação em meio à investigação feita pela Polícia Federal. Doutora Ivana Davi, desembargadora, que acompanha esse caso, conhece muito bem essa realidade. Mais uma vez aqui no Cidade Alerta, muito obrigado, viu, desembargadora? Por que seria que, diante da chegada de um preso como Rony Lessa, a ordem viria do Marcola? Por que decidir matar esse preso que chega em São Paulo depois de um processo de delação, um processo de apontamento de políticos que estariam envolvidos na morte da então vereadora Marielle Franco? Existe uma, entre aspas, tradição, boa tarde, uma tradição dentro do sistema prisional que não é de hoje nem de ontem, né? Isso sempre foi assim. Ainda quando existia a casa de detenção, já existia pavilhão, né, específico para eventuais criminosos que, por exemplo, fossem policiais. O Lessa, ele carrega, né, 3 situações que o crime não aceita. Então, ele é ex-PM, ele é miliciano e ele é acusado de ter matado ou de ter participado do crime da morte de uma mulher. Então, essas situações, para o crime, o coloca como sendo indigno de ficar ali com eles. E, normalmente, né, ou via de regra, o decreto, ou o salve, ou a ordem é matar. Independentemente de quem o seja, reuniu pelo menos 1 ou 2 dessas, não vou dizer qualidades, desses perfis, a ordem é matar. Isso está, inclusive, no estatuto do PCC, né? Tanto que quando um preso é ex-policial, nós temos, dentro do sistema prisional, são 182 unidades que tem em São Paulo, o maior sistema prisional desse país, um presídio específico para colocar aquele preso, ou até às vezes aquele que está preso provisoriamente, nem condenado num local onde o Estado garanta a vida dele, porque se colocar num presídio comum, os presos matam. Diante dessa possibilidade, desembargadora, a gente recebeu a informação de que os policiais penais, através de suas instituições próprias, começaram a oficializar autoridades. Eles estão com medo de não conseguir garantir a segurança de um preso como o Lessa. São Paulo tem capacidade para garantir essa integridade? A estrutura prisional do estado de São Paulo, eu falo isso com muita facilidade, é a maior e a melhor estrutura prisional do país, né? Hoje mesmo eu levantei a grade, a gente está com mais de 117 mil presos em regime fechado e aproximadamente 57 mil presos em regime semiaberto, que também está dentro ali do sistema prisional, ou seja, estamos quase 170 mil presos à disposição, né, da justiça, porque eles estão lá em razão de alguma determinação judicial, mas sob a responsabilidade do Estado, administração. O Estado tem essa obrigação e a nossa estrutura sempre correspondeu da melhor forma possível a essa situação. O problema é que esse preso, ele vem um preso, entre aspas, marcado por estas circunstâncias e talvez essa situação de ser um preso processado, condenado em outro estado, com envolvimento com milícia, que o São Paulo não tem esse tipo de criminalidade, pelo menos de forma ostensiva em tudo que a gente trabalha. Então, a situação e a forma com que ele veio para o estado de São Paulo, de alguma forma, incomodou, né, o sistema prisional. Tenho certeza que
toda a estrutura deve estar sendo tomada para que garanta a vida desse indivíduo. E a preocupação, né, dos policiais penais, porque agora nós temos uma polícia penal, logicamente deve ser levada em consideração, porque eles são os responsáveis, né, diretamente pela segurança do preso. E mais, a gente sabe que quando acontece qualquer problema, inclusive um homicídio dentro de do sistema prisional, a população carcerária toda fica agitada. E nisso pode, eventualmente, começar a virar rebeliões nesses 182 estabelecimentos prisionais que sempre, né, geram, pelo menos, uma situação de alerta para o sistema penitenciário. Diante desse seu raciocínio, doutora Ivana, me corrija por um acaso se eu posso estar sendo... Bate, talvez você tenha pensado isso também. Nós tivemos aí uma cena muito parecida de algo que pode vir a acontecer. Nós tivemos em outra unidade, presidente Venceslau, a morte do Nefo e do Rê. Em uma situação que era o que eu ia lhe perguntar antes da senhora explanar a sua ideia. Em algum momento o Lessa vai ter que ir para o banho de sol, para o pátio. E é exatamente uma cena muito parecida com a do Nefo, que mesmo não sendo atraído para o banheiro onde o Reginaldo foi assassinado, ele terminou sendo abordado no pátio do Banho do Sol. Como fazer a segurança do Lessa sair da cela onde ele está, 20 dias, tá, Bate? Ele vai passar primeiro 20 dias em observação. Doutora Ivana disse que isso pode chegar a 30 ou um pouco mais, dependendo ali da situação que a justiça entenda com relação à segurança dele. Mas como conseguir monitorar e evitar que o racha que hoje a facção criminosa vive ganhe um status de força ao tentar matar um preso como isso? Pois é, sempre vai ter, né? Ele talvez vai ter que abrir mão, por exemplo, do banho de sol.